Seguimos, módulo 3, gestão educacional umbandista, dando continuidade aí ao conteúdo, à matéria referente ao meu estágio da Uninter, beleza? Estágio de estágio híbrido online, né? Como eu sempre falo, como eu sempre cito, você está caindo de paraquedas agora aqui, referente à minha graduação em licenciatura em Ciências da Religião. Esse estágio é obrigatório para a conclusão do curso. Ok? Então, dentro desse conteúdo de gestão educacional umbandista, hoje, o terceiro módulo, a gente vai abordar aqui princípios do ensino-aprendizagem. Então, quais os objetivos deste módulo, deste terceiro módulo? Então, apresentar os princípios básicos do ensino-aprendizagem, apresentar algumas ferramentas motivacionais, né? Algumas formas de você manter o seu aluno, o seu instruendo aí preso, né? Aquele conteúdo que você está ministrando ou interessado. Não adianta você estar ministrando ali um conteúdo ou uma aula para uma turma que não está nem aí porque você está falando, que aí você perde seu tempo e eles perdem um deles. Identificar as áreas de aprendizagem. Então, para alcançarmos esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar princípios básicos, métodos de incentivo, área de aprendizagem, uma conclusão. Esse próprio modelo de apresentação que é trazido, que é exposto aqui, já está inserido dentro desse contexto de gestão educacional, já está inserido dentro desse contexto em facilitar essa rota ensino-aprendizagem, beleza? Então o conteúdo ele vem todo estruturado, né? Você estipula os objetivos que você quer alcançar com o módulo, né? De acordo com aquela aula que você vai ministrar, de acordo com aquele módulo que você vai ministrar. Então você já bate os seus objetivos. Posteriormente, para você alcançar esses objetivos, você traça um sumário, né? Você traça uma rota e você vai abordando o seu assunto, né, do simples para o complexo e posteriormente uma conclusão. Essa conclusão você pode trazer mais uma citação, você pode fazer uma retirada de dúvidas, você pode fazer uma atividade prática para avaliação da aprendizagem e tal. Beleza? Então, essa estrutura que é apresentada aqui já faz parte desse contexto de gestão educacional, né? De otimizar o aprendizado dentro da comunidade de terreiro. Porque a gente sabe que essa parte de gestão educacional ainda está muito deficiente, certo? Não por falta de capacidade dos médiums ou dos professores, né? Mas porque de fato não tem uma literatura própria para a comunidade, né, de terreiro. Não tem um curso próprio para isso. Desculpa. Normalmente os cursos são mais de capacitação, né? Um curso de velas, um curso de ervas, um curso de... Não tem um curso para você, como é que você vai criar um sistema de aulas e você ministrar a aula, você dar aula, você manter o seu aluno interessado, você criar uma base curricular, você criar um plano de disciplina. Não existe isso. Se existe, camaradas, muito, muito escondido, muito suficiente, tá? Não é divulgado. Então, todo educador umbandista ele deve estar apto a identificar técnicas, métodos e ferramentas que facilitem a rota ensino-aprendizagem, a fim de que os conhecimentos sejam melhor assimilados pelos instruendos. É o que eu falei. Não basta você sair jogando conteúdo a esmo e você não está conseguindo prender a atenção do seu público-alvo, né? Quer seja aí os médios do seu terreiro, quer seja aí os assistentes, os consulentes, as pessoas que visitam o seu terreiro e assistem a uma palestra. Você tem que
ter uma linguagem que você alcance esse pessoal, você tem que ter uma técnica de aula, né? Uma metodologia que você consiga envolver esse pessoal, que você consiga prender a atenção desse pessoal, de forma que os objetivos propostos dentro da sua instrução, dentro do conteúdo que você está ministrando, eles sejam alcançados, né? E isso é muito importante. E normalmente é muito batido conteúdo doutrinário dentro das plataformas que a gente vê aí, né? Agora de podcast, mas plataformas de YouTube e tal, Facebook, Twitter. Twitter acho que nem tanto, né? Instagram. É abordado tanto essa parte doutrinária e comportamental, que essa parte de gestão educacional, essa parte de ensino, essa parte pedagógica acaba ficando um pouco de lado. Tá? Eu acho que o próximo passo para a gente consolidar mesmo um sistema doutrinário que seja respeitado pelos outros segmentos religiosos, será o próximo passo será essa parte de gestão educacional, né? De gestão pedagógica umbandista, ou candomblessista, ou, né, quimbandeira, não sei, mas de forma que cada núcleo consiga estruturar sua doutrina, seu conhecimento em uma ordem simples, cronológica, e o leigo consiga ler, interpretar e ver que é uma prática religiosa como qualquer outra, né? A gente tem que conseguir criar esses mecanismos até para poder afastar também essa parte do preconceito aí que outros segmentos religiosos têm para conosco. Então, dando início ao nosso desenvolvimento, vamos começar a bater aqui os princípios básicos disso que a gente chama de processo ensino-aprendizagem, beleza? Então, para que o trabalho de transmissão do conhecimento dentro de um cenário educacional umbandista obtenha êxito, o educador deverá conhecer o básico das técnicas de aula. Então, vamos lá. Trabalho de transmissão do conhecimento. Lembra que a gente falou lá no começo que a Umbanda é sim um estabelecimento de ensino, o terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé, o terreiro é sim um estabelecimento de ensino. É porque você passa todo um conhecimento doutrinário, todo um conhecimento ritualístico, todo um conhecimento comportamental que acaba sendo adotado por aquela comunidade. É uma cultura umbandista, uma cultura candomblessista, né? A partir que o indivíduo ele é inserido naquele meio ali, a doutrina dele a doutrina daquela casa vai influenciar aquela pessoa em diversos campos da vida dela. Tipo de música que ela vai escutar, tipo de vestimenta que ela passa a usar, influencia sim uns mais, outros menos. Penteado, corte de cabelo, sabe? Alimentação, visão de contato, né? Ser humano e natureza. Então, tudo é influenciado. Aquilo ali é um estabelecimento de ensino, aquilo ali é uma escola. Então, existe esse trabalho de transmissão do conhecimento. Tá? Então, para que aquele que se propõe a educar, né, o educador umbandista, e como eu sempre trabalho desde o primeiro módulo, o educador umbandista não necessariamente é o chefe de terreiro. Às vezes ele não tem esse dom da oratória, né, ou ele não consegue se expressar bem em público, ou não gosta, pode ser uma característica do dirigente ou da dirigente, não gostar de... Mas ele identifica alguém dentro do seu núcleo religioso que se expressa bem, que tem um conhecimento doutrinário legal, que tem essa afinidade de trabalhar com pessoas, e ela pode escalar, ela pode determinar que X pessoas ou uma pessoa específica desenvolva dentro daquela casa, dentro daquela comunidade, um trabalho doutrinário, um trabalho de palestra, um trabalho de... E o dirigente não vai deixar de ser menos dirigente, o pai ou mãe de santo não vai deixar de ser menos pai ou mãe de santo, se delegar isso aí, tá? Então, o educador umbandista, seja ele o dirigente da casa ou aquele escalado pelo dirigente,
tem que conhecer o básico dessas técnicas de aula. Para poder o quê? Como a gente está batendo desde o começo, alcançar de uma forma otimizada, de uma forma mais eficiente, aquele público-alvo que ele tem ali no momento. Então, quanto mais o educador umbandista entender sobre as técnicas de educação e planejamento das aulas, melhor será o aproveitamento por parte dos instruendos. Por que isso? Porque existem diversas técnicas de aula e cada técnica de aula vai ser melhor aproveitada para cada conteúdo ou para cada público-alvo. Então, como é que ele vai saber qual técnica fica melhor em que ocasião? Ele tem que conhecer as técnicas. Então, vou fazer uma palestra sobre a história da Umbanda, né? Desde que o Zélio começou a ter os ataques e ele foi conduzido lá até a Federação Espírita e tal. Então, é uma coisa mais teórica. Então eu não usaria uma técnica de demonstração ou uma técnica de exercício individual. Seria uma técnica de quê? Uma técnica de palestra. Ora, se for fazer uma palestra, o que que fica legal? Eu vou só ficar falando ali com... Ou eu posso pegar e colocar um PowerPoint ali num projetor multimídia, colocar numa tela de projeção e ir passando ali os slides. Talvez prenda mais atenção, porque aí eu coloco algumas fotos, eu coloco alguns vídeos. Então, essa é a ideia, é entender as técnicas de educação, as técnicas de planejamento de aulas, para você cativar o seu público, para você conseguir passar o seu conteúdo de uma maneira mais eficiente, né? Temos capacidade para isso. Temos capacidade para isso. Nos falta o quê? É um direcionamento para que isso comece de fato a ser aplicado dentro das comunidades. A gente já vê em diversas casas, e isso é uma coisa muito positiva. A gente já vê diversas casas aplicando isso aí. Núcleos de estudo, parte de exposição de palestras através de PowerPoint, cursos práticos. Então, a coisa está começando a caminhar, mas ainda estamos caminhando a passos lentos, certo? Então, em um primeiro momento, o educador deve estar apto a identificar as condições emocionais e intelectuais de seus alunos, de modo a se certificar que aquela turma está apta a receber o ensinamento que será ministrado. Então, identificar o seu público-alvo, eu acho que é o primeiro passo para você iniciar o planejamento da sua aula. Por quê, Eduardo? Porque você não pode dar uma apostila para um público-alvo que, quando você chegar lá na prática, a pessoa não sabe ler. Eduardo, mas 2021 ainda tem gente que tem, lógico que tem. Você não pode pegar, passar uma palestra em formato de vídeo, aí você chega lá, o seu público-alvo tem problema de audição, de surdez, né? Tem deficiência auditiva. Então você tem que identificar o seu público. Ou às vezes você vai falar com uma linguagem mais rebuscada, mais, né? E a pessoa que está lá sentada lá, muitas das vezes, por ter um nível de instrução menor, ela não vai ter a capacidade de assimilar aquilo que você está disseminando, aquilo que você está passando. Então, você conhecer o seu público-alvo é importantíssimo para que você consiga planejar melhor a sua aula e, posteriormente, passar esse conteúdo aí de uma maneira mais eficiente. O educador umbandista deve estar apto a criar em seus instruendos a motivação necessária para assimilar aquele conteúdo específico. Você tem que criar mecanismos, ferramentas para que o seu público-alvo ele se conecte à sua aula. Então você pode fazer associações. Isso aqui, eu estou te passando esse conhecimento aqui sobre acender vela, firmar vela. A vela azul é da entidade tal, vela amarela Para que você tem que saber isso? Porque você vai precisar acender vela, precisa anjo da guarda, ou você vai trabalhar como cambone, você vai precisar acender vela. Então você vai contextualizando a aplicação prática daquele conhecimento que o indivíduo está recebendo para prender a atenção. Aí a pessoa vai pensar, poxa, eu tenho que aprender isso aí, porque eu vou precisar aplicar.
E eu não posso fazer isso de uma forma displicente, eu não posso aplicar de uma maneira errada. Então você tem que ir trazendo o público para você, certo? Ou você pode criar algum sistema de recompensa ali, né? Algum sorteio, não sei. Né? Ó, ao final da palestra aqui a gente vai ter um questionário, quem acertar mais, a gente vai ganhar um prêmio, vai ganhar um, não sei. Aí você prende a atenção da pessoa naquele conteúdo que você está ministrando. Então a gente tem que ser criativo. Tem que ser criativo, né? A gente pode contextualizar com a realidade, a gente pode fazer questionamentos que remetam aquela pessoa a uma aplicação na sua vida cotidiana, por que não? Você pode fazer um sistema de recompensas, sabe? Então, tem que se criar formas para que a gente não perca os alunos no meio, né, da palestra, no meio da aula. Então, diversas são as maneiras de despertar a vontade de aprender do aluno. Então, explicando com exemplos práticos, como eu falei, né, do dia a dia do terreiro. Você precisa acender vela, porque antes de iniciar a sessão, você tem que acender vela para os da guarda. Aí você tem que entender o porquê que você está acendendo, para que você está acendendo, qual que é a aplicabilidade disso aí na rotina do terreiro, o que isso causa ali na gira, na sessão e tal. Você tem que aprender a bater a cabeça, seu significado, para quem bate, por que bate, porque você vai ter que fazer isso quando você chega na sessão. Você tem que tomar a bênção mais velho por causa disso. Você vai explicando, contextualizando e tornando aquilo ali, aquele fato, aquela aula, aquele conteúdo importante para o dia a dia daquela pessoa. Apresentando ritos, né, como eu falei, bater a cabeça e tal, ou procedimentos que ele mesmo poderá realizar, apresentando sua posição de elo dentro da corrente umbandista. Então, quando você começa a explicar a importância do acender, não, né? Porque o umbandista ele não acende a vela, ele firma a vela, porque além do ígneo ali, existe a vontade, o poder mental que está sendo implantado, que está sendo imantada aquela vela ali. Então você explica por que você tem que acender a vela e firmar a vela e elevar seu pensamento à espiritualidade. Porque você é um elo da corrente e a sua energia vibrando positivo, ela está complementando a energia dos demais, auxiliando o trabalho. Você vai explicando a importância daquele indivíduo dentro da corrente. Você torna ele de fato parte daquela comunidade. É igual família. Então, a partir daquele momento que ele está inserido nessa comunidade, ele não pode decepcionar aquela comunidade. Ele tem que trabalhar em conjunto com aquela comunidade para que o bem maior, para que o objetivo daquela comunidade seja alcançado. Ok? Os meios auxiliares são também ótimas ferramentas para ajudar a despertar, e manter o interesse do aluno na instrução. Então, eu botei como exemplo aqui o alguidar e as ervas, né? Uma sessão de aula de botânica ritual. Então, uma coisa é você pegar e passar um slide, passar uma projeção lá numa tela, mostrando, essa erva aqui, ela é arruda e tal, e papapá, essa erva aqui é o guiné, lá, 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 lá. Outra coisa é você tá lá, pega uma bancada, uma mesa, e vai colocando lá disposta na bancada lá, arruda, guiné, alfazema, vai botando as ervas ali organizadas dentro da bancada. Aí você pega lá uma erva, essa aqui é arruda, ela serve para isso, isso, isso e isso. Aí você pega o galho de arruda, vai passando na mão de cada um, a pessoa pega, sente a textura, sente o cheiro daquilo ali, sabe? Aí depois você vai ensinar a pessoa a preparar um banho de erva ou uma infusão de erva. A pessoa está manuseando, ela está sentindo a textura, ela está fazendo o processo de macerar, ela está vendo, né, como que ela tem que fazer, como que ela tem que extrair o sumo, como que ela dilui, o que ela faz, o que ela não faz. Então é completamente diferente. Então os meios auxiliares eles também são muito importantes para tornar aquele conteúdo mais interessante. Tá? Você vai fazer uma aula, uma instrução de defumação. Então não adianta você falar só da defumação, a importância da defumação. Você leva um turíbulo, né?
Para quem não conhece o turíbulo, basta imaginar ou lembrar aquelas sessões que tem na Igreja Católica, né? Que o padre faz a defumação ali. É aquele objeto metálico, né? Que tem umas correntinhas que prende. É um turíbulo. Então, você tem o turíbulo ali, você tem o carvão, você tem o fósforo para acender, ou o álcool em gel, ou você acende no fogão mesmo. E você tem aquela erva seca, aquela erva desidratada que você joga ali. Aí você joga, você vê a fumaça subir, você sente o aroma, você vê que o turíbulo ele tem um certo baixo, mas tem um certo grau de risco, porque ele fica quente, ele pode encostar na pele, causar queimadura, então fica mais ilustrativo o conhecimento quando você está passando com seus meios auxiliares. Toda atividade de ensino umbandista é ativa, porque a atividade do terreiro ela é eminentemente prática, né? Você bate palma, você canta o ponto, você bate o tambor, você tem o desenvolvimento mediúnico, você acende vela, então ela é eminentemente prática. Existe sim, muito importante, um conhecimento teórico, principalmente doutrinário, e tem que ser explorado, tem que ser trabalhado, mas ela é um conhecimento eminentemente prático, né? É uma atividade, como diz aqui, ativa. Até porque se a gente for remontar aí aqueles que nos precederam, né? Não existiam livros doutrinários, né? Século XVIII, século XIX, não tinha livros doutrinários. Então o conhecimento era quase que 100%, se não 100%, oral, né? Então a atividade religiosa ela era muito prática, né? Muito ativa. Hoje, né, como nosso sistema de educacional, vamos colocar dessa forma, ele evolui e as formas de você disseminar conhecimento também estão evoluindo. Hoje você tem, né, internet, você tem podcast, você tem ensino EAD, né? A Umbanda agora tem muito livro, que coisa de não é muito recente, é coisa de 20 anos atrás, não tinha tantos autores umbandistas assim em evidência, tá? Então, existe sim uma parte teórica, mas a atividade é bastante ativa, tá? Então, dessa forma, o educador deve o tempo todo certificar-se de que os alunos estão alcançando o padrão mínimo necessário. Então, o tempo inteiro é você se preocupando que aquele aluno seu, aquele instruendo, ele está assimilando o conhecimento que você está passando. Se ele está entendendo que você tem que macerar e você vai diluir com X quantidade de água ou X quantidade de gin, né? O que você vai botar ali, o que você não vai botar, o que pode ir na cabeça, o que não pode ir na cabeça, onde você acende a vela tal, onde você não acende a vela tal, qual comida, qual oferenda você dá para cada tipo de entidade. Então você tem que se assimilar. Você tem que se assegurar que ele está assimilando o conhecimento certo. Que a partir do momento que ele absorve o conhecimento, a execução de uma técnica de uma forma errada, a responsabilidade é de quem ministrou. Então, assim sendo, verificações imediatas poderão ser realizadas, além de exercícios práticos. A aula não pode tornar-se um monólogo. O educador deve ter a certeza que suas palavras estão sendo compreendidas e assimiladas. Então, poderão ser realizados exercícios práticos. Ora, você deu uma instrução agora de musicalidade ritual umbandista, né? Então, você ensinou a importância do ponto, você ensinou os tipos de ponto, a finalidade, e você pode ver se, vamos ver se esse pessoal assimilou, então canta o ponto para a entidade X, né? O ponto nada mais é que são aquelas canções, aquelas cantigas, né? Que pra gente, para nós que somos de terreiro, são orações, né? Louvações, etc. É como se fosse o louvor para o evangélico, ok? Então, você pode, não, canta um ponto para tal entidade, se assimilar que, né? Vamos lá, pessoal, vamos bater palma aqui. Vou puxar o ponto, vamos bater palma para ver se o pessoal pegou, como é que é a coordenação, como é que bate palma, como é que você pode fazer verificação imediata.
Ou então você acabou de dar uma instrução, uma aula de defumação, você escolhe aleatoriamente um aluno e fala: agora você vai ser o responsável por fazer a defumação hoje. Vamos lá, do começo, de acender o carvão até executar a defumação. Aí você vai fazendo, você propõe o exercício e você faz o acompanhamento, né? Ó, tem que acender, acendeu? Beleza, faz o que agora? Ah, tem que botar dentro do turíbulo. Ah, beleza, botou, e agora? Ah, erva, não sei o que. Vai copo d'água ou não vai copo d'água? Vai vela acesa ou não vai vela acesa? Entende? Então, verificação imediata. Ou como o exemplo que eu tenho dado mais aqui, que é o exemplo das ervas, né? Você pode dar uma aula sobre ervas, uma instrução sobre ervas, e logo no final da aula, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, então agora cada um vai preparar o seu banho. Aí você dá X ervas, né, para os alunos ali, cada um, aí vai ter naquele acompanhamento, você pode fazer o passo a passo, né? Ó, primeiro vocês vão lavar a folha, aí todo mundo lava a folha. Ó, depois, agora vocês vão pegar a bacia e desfolhar dentro da bacia. Agora vocês vão botar X quantidade de água para poder macerar. Pode fazer o passo a passo, ou você pode, se for uma turma já que já tiver um relativo conhecimento, você pode simplesmente dar a ordem para que o indivíduo faça aquela atividade e depois você só vem verificando, né? Para turmas de iniciantes, o ideal é você ir fazendo o passo a passo e ir fiscalizando o passo a passo para certificar-se que todos estão com o mesmo nível de conhecimento. Então, a comunicação deve sempre ser levada em consideração quando tratamos do assunto ensino-aprendizagem. O educador deve fazer-se entender e também ser capaz de compreender os questionamentos dos seus alunos. Então, cada público é um público. E como a gente falou no começo, o educador umbandista, ou candomblessista, ou falo umbandista porque é o foco aqui, né, do conteúdo, o próprio conteúdo diz, né, gestão educacional umbandista, mas aplica-se a qualquer vertente, né, de comunidade de terreiro que queira implantar ou aplicar esse conteúdo. Ele tem que ter uma linguagem simples, né? Uma linguagem que ele consiga alcançar toda aquela coletividade ali que está assistindo a sua aula. Não adianta ele ficar falando bonito, cheio de termos técnicos, e o pessoal que está ali não está entendendo nada do que está acontecendo. Então ele está só inflando o ego dele, mas o objetivo que é passar o conhecimento, passar o ensinamento, ele não está sendo alcançado. Em contrapartida, ele deve estar apto também a compreender, a entender os anseios e questionamentos do seu público-alvo. E ele tem que ser humilde também, né? Não precisa ter milindre nenhum de, se não compreender o que está sendo perguntado, o que está sendo dito, solicitar que seja reformulado ou melhor explicado. Logicamente, sem ofender o seu aluno ou sem causar nenhuma situação constrangedora para o seu aluno. Se ele perceber que em algum momento essa solicitação dele possa causar isso, ele informa que depois ele tira a dúvida no particular, ou ele pede depois, né, no particular, para a pessoa explicar a ele e ele passar esse conhecimento de formas que ele atenda à necessidade do aluno em aprender e que ele consiga entender o aluno, né, sem humilhar o aluno, sem deixar o aluno numa situação constrangedora. Tá? A gente sabe que dentro de uma comunidade de terreiro existem diversas pessoas de diversas classes sociais, com diversas formações, níveis intelectuais e formas de se expressar. E quando a gente fala de espiritualidade, isso aí não quer dizer nada, né? Porque o camarada ele fala bem, é letrado e tem, né, nível superior, que ele vai ser um excelente médium, e a pessoa não tem estudo e fala, né, com alguns erros de português e tal, que ela vai ser um médium ruim. Tá? Isso aí dentro da espiritualidade, na visão espiritualista, isso aí não quer dizer nada. Ao contrário, né? Na visão espiritualista, quanto mais a gente se eleva dentro de uma escala evolutiva, menos a gente tem que ser.
né? A gente tem que ser mais humilde, a gente tem que ser mais bondoso, a gente tem que ser mais caridoso, a gente tem que ser quanto mais menos, certo? Até porque o foco não é o indivíduo, o foco é o espiritual, é Deus. Então, dentro do campo da comunicação, o educador deve compreender que a retenção de conhecimento, a memorização vai variar conforme cada indivíduo. Como eu falei, cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem uma história, cada indivíduo tem uma capacidade intelectual, cada indivíduo tem uma capacidade cognitiva. Então, como a gente falou no começo, o educador ele tem que ir acompanhando, né, para se certificar que todo mundo está aprendendo. Se ele for vendo que um determinado grupo está tendo alguma dificuldade, seja por questão individual, seja por questão de didática, ele tem que separar esse grupo posteriormente para fazer uma retirada de dúvidas ou para tentar nivelar o conhecimento, para tentar deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Ele tem que se preocupar com isso. E ele não pode se irritar porque ele acabou de ensinar uma coisa agora. Cadê os 5 minutos? A pessoa voou, aí ele pergunta, a pessoa já esqueceu. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, cada pessoa tem uma capacidade de memorizar, tem uma capacidade de reter conhecimento, né? Não somos todos iguais e o educador ele tem que ter a consciência disso aí. Assim, para facilitar esse processo de fixação, o educador deve relacionar, associar sua sessão de aulas com as aulas anteriores e atividades práticas no terreiro, interdisciplinaridade. Então, quando a gente fala de uma sessão de Umbanda, é uma gira, uma sessão, uma engira, você vai ver que a sessão ela vai indo meio que numa sequência lógica, né? Isso eu tô levando em consideração a casa onde eu era filiado, tá? Então ela vai seguindo e pelos terreiros que eu frequentei é mais ou menos a mesma sequência. Tem umas diferenças, cada casa é uma casa, mas é mais ou menos a mesma sequência. Então a pessoa chega, a pessoa ou ela já vem de casa com, né, no seu veículo particular já vem com seu banho de defesa tomado, senão ela traz o banho de defesa dela, ela toma o banho de defesa dentro do terreiro, sai do alojamento ou da onde ela troca a roupa dela, desce pro terreiro, acende as suas velas. Depois que ela acendeu as suas velas, né, aí vai depender muito do terreiro, depois ou antes, ela vai lá tomando a benção aos mais velhos, aos mais antigos, né, toma a benção à mãe de santo, a dirigente. Depois tem o ato, né, de bater a cabeça, de cumprimentar o gongá, de fazer a defumação, a abertura, né, trabalho de passe ou trabalho da atividade mediúnica propriamente dito, encerramento. Então é mais ou menos uma sequência lógica. E conforme você for passando esse conteúdo, você vai fazendo essa interdisciplinaridade, você vai linkando uma atividade na outra. Por que você tem que tomar o seu banho de defesa? Porque a energia que você traz da rua é a energia que você leva para dentro do terreiro. E você é um elo, você tem que estar em harmonia. E por que você reza? Porque você não adianta você estar limpo se você não cria um campo coletivo de elevação espiritual. E por que você bate palma? Para complementar, o som tem poder. Existe, né, terapias do som, né, que existem comprovação científica. Então você vai fazendo, vai linkando tudo, né? Puxa um gancho aqui, relaciona com outro. Por que eu tenho que aprender palma? Porque quando começar o ponto cantado, você não pode tocar palma de forma descoordenada, que você atrapalha a pessoa que está no atabaque e você desconcentra a pessoa que está batendo a palma. Você desarmoniza o ambiente. Então você vai linkando tudo de forma que a pessoa ela consiga fixar esse conhecimento.
Aí eu tenho que aprender isso porque na sessão vai ter isso, isso, isso e isso. Então eu não posso deixar de aprender isso porque eu vou ter que aplicar isso nesse momento X. Então você vai linkando o conhecimento, tá? Linkando conteúdos, conteúdos entre conteúdos e linkando conteúdos com as atividades práticas dentro do terreiro. O elogio, quando do acerto no desempenho das tarefas, e a correção construtiva são combustível que alimentam a vontade do instruendo de querer aquele conhecimento. Então você fez todo um trabalho Vamos continuar no exemplo das ervas aqui, que é mais fácil de assimilar. Então você fez todo um trabalho de exposição a respeito das ervas, né, de catalogação, de finalidade, tal. Aí acabou a instrução, retirada de dúvidas e você faz uma avaliação de aprendizagem. Então você levanta uma erva aleatória e pergunta lá a um indivíduo qualquer que erva é aquela e qual a finalidade. Aí o indivíduo responde, essa aqui é erva X e serve para tal coisa. Então você elogiar quando do acerto, você motiva, você alimenta aquela pessoa a continuar buscando o conhecimento. Porque a pessoa, quando ela é elogiada, principalmente quando é em público, né, a pessoa, você causa uma sensação de bem-estar naquela pessoa. Você acaba motivando aquela pessoa né, a prosseguir em determinada atividade. Não só a atividade educacional, né? Da vida mesmo. Você chega no trabalho e vê uma pessoa, viu que ela está com um corte de cabelo novo, viu que ela está com a roupa, você elogia a pessoa, às vezes a pessoa ganha um dia no elogio, né? Então, essa é uma forma também de você motivar o instruendo, né? E fazer com que ele continue nessa busca pelo conhecimento. E quando você elogia uma pessoa, automaticamente você cria naquele universo também essa vontade de ser elogiado, de ser enaltecido, né? Essa é uma ferramenta também de motivação para aquele grupo de estudo específico. Para motivar os alunos a se dedicar àquela matéria específica, algumas técnicas podem ser empregadas. Tá, aqui a gente já mudou de assunto, então só para voltar aqui, o contrário também é válido, tá? O contrário também acontece. Então, se você a pessoa deu uma resposta completamente nada a ver daquilo que foi perguntado e você caçoar da resposta daquela pessoa, você ri da resposta daquela pessoa, você acaba expondo aquela pessoa ao ridículo, você acaba deixando aquela pessoa numa posição desconfortável e você desmotiva ela em querer participar da aula. Ela acaba criando um sentimento de desinteresse e, consequentemente, as pessoas ao redor acabam também sendo contagiadas por esse sentimento, porque ninguém quer ser exposto ao ridículo. Então tem que se evitar também de se fazer comentários maldosos ou piada de respostas que não estejam corretas, né? Justamente também para não criar esse clima de desmotivação no seu público-alvo. Então vamos falar um pouquinho agora de métodos de incentivo. Então, para motivar os alunos a se dedicarem àquela matéria específica, algumas técnicas podem ser empregadas. Então, primeiro exemplo aqui, existem várias formas que a pessoa pode utilizar para motivar, para incentivar o seu público, que não vão estar descritas aqui, porque muita coisa também vai da criatividade do educador. Ele pode criar gincana, ele pode levar pessoas, né? Vou levar um palestrante aqui que todo mundo gosta. Ele pode, são diversas formas aquele método que eu falei de recompensa, né? Aquele método que eu falei de associar a uma prática do seu cotidiano. Então são diversas ferramentas, tá? A gente cita algumas aqui, mas esse é um assunto que não se esgota.
Então, o primeiro exemplo que a gente dá aqui é iniciar a sua aula, a sua palestra, né, apresentando algum questionamento que cause perplexidade. Desculpa. Então, você pode chegar no início da sua palestra e falar: ó, quem aqui acredita que tem que existir sacrifício animal num terreiro de Umbanda? Só já começa aquele alvoroço ali, né? E você já cria um questionamento, né? Que causa ali um incômodo, uma perplexidade ou que gera o debate. Então você já acaba incentivando o pessoal a prestar atenção, a participar, a se manter ativo durante a sua aula. O segundo aqui é utilizar ilustrações, sons ou cheiros durante as aulas para estimular os sentidos e aprender a atenção dos instrumentos, né? Então, esse aqui também é muito bom. Então, sons, a gente pode, quando a gente vai trabalhar a musicalidade ritual, você vai ter diversos instrumentos ali. Você vai ter o pandeiro, você vai ter o atabaque, você vai ter o agogô, você vai ter o maracá. Então você vai fazendo os sons com os instrumentos, você vai prendendo a atenção da pessoa, depois você vai ensinando os toques básicos ou como manusear cada instrumento, você prende a atenção da pessoa. Ou quando você está dando uma instrução, uma aula de defumação, que você tá com o seu carvão aceso ali, você, ó, isso aqui é mirra, aí você joga a mirra lá e deixa o cheiro subir, o pessoal vai assimilando o aroma. Ó, isso aqui que está queimando agora é incenso, você joga lá e deixa subir para a pessoa assimilar o aroma. Isso aí também é um método de incentivo, é uma ferramenta que prende também a atenção das pessoas, né? Então, ilustrações você pode fazer através da exposição. Você pode usar uma televisão e conectar um computador com um cabo USB numa televisão e projetar a sua instrução na televisão. Você pode, se você tiver um projetor multimídia, colocar um projetor, projetar ele numa parede ou numa tela de projeção. Aí você pode tratar de assuntos diversos, né? Se quiser ilustrar aí quem são os orixás, ou uma oferenda pronta, ou pontos riscados. Porque a pessoa vê a imagem, você mostrar a imagem fixa mais na mente da pessoa do que se você ficar falando, né? Até porque muitas das vezes é muito cansativo. Você vai dar uma palestra de 1 hora, 2 horas e você fica só falando. Ainda mais se a pessoa não tiver uma didática, ela fica naquela constância de, ela fala sempre no mesmo tom, ela aborda sempre os assuntos da mesma maneira, acaba ficando uma coisa cansativa, né? Então, crie desafios ou métodos de recompensa para motivá-los a assimilar os conhecimentos ou a participarem mais da sessão de aula. É aquilo que eu falei. Você pode ter brinde ou você pode, não sei, determinar algo. Eu consigo visualizar da seguinte maneira. Por exemplo, hoje é instrução de atabaque. Então, o aluno que mais se destacar na sessão de atabaque, na próxima sessão do terreiro, vai tocar o atabaque junto aqui com o pessoal da Curimba. O pessoal fica motivado. Pô, vou estar aqui com o Ogan aqui cantando, tocando atabaque. Você motiva, né? É método de motivação. É um desafio, tá? Ou então, se você ensina parte de pratos e oferendas, você fala, o pessoal que tiver melhor, que assimilar melhor o conhecimento, vai ser auxiliar da Abacé, né, que é a cozinheira do terreiro. Entendeu? Então, você cria métodos, você cria ferramentas para motivar, né? Desafios, métodos de motivação, tá? Então, dá oportunidade para um aluno, através do seu conhecimento teórico individual ou atividade prática em outros terreiros, acrescentar novas informações na aula hora ministrada. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o que está escrito aí, né?
Ninguém é detentor de todo conhecimento, pô. Ninguém sabe de tudo. Então, muitas das vezes você está passando uma prática ou uma aula para a sua comunidade terreiro, e ali no meio do seu público-alvo tem uma pessoa que ela tem uma didática ou uma prática que seja mais simples que a sua, ou que seja mais eficiente que a sua. E você não pode ser concentrador, você não pode ser orgulhoso de não querer, entre aspas, dividir a atenção ou querer podar o comentário ou o acréscimo intelectual de outras pessoas. Pelo contrário, cada vez que a pessoa ela levanta a mão, pede ali, né, a licença para falar e ela fala algo que acrescenta à sua aula, pô, você ganha, ela ganha, o pessoal que está ali junto ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tá? Quando a pessoa ela acrescenta algo no seu conteúdo, ela não está te desmerecendo ou querendo te tirar da tua posição, situação de professor ou de... Pelo contrário, é que talvez ela esteja vendo algo que você não viu ou ela tem uma prática ou uma vivência que possa contribuir, se não para você, para os outros alunos que estão ali recebendo o seu conhecimento. Beleza? Então a gente tem que ter sempre essa humildade, tem que ter sempre esse feeling de permitir também que as pessoas, na medida do possível, né? A gente sabe que as aulas elas devem ser planejadas dentro de um quadro horário, né? Que elas participem e acrescentem sim, por que não, ao conteúdo das suas aulas. Mostrar a aplicação prática, a gente já falou isso aqui também, né? Mostrar a aplicação prática daquele conteúdo. Então, eu citei alguns exemplos aqui que eu já falei ao longo desse vídeo, né? Acender vela. Por que eu vou acender vela? Porque quando chegar no terreiro você vai ter que acender vela para São João da Guarda. Quando for fazer obrigação você vai ter que, né, acender vela, o banho, para isso, para isso, para isso. Então você tem que mostrar a aplicação prática daquilo ali, senão a pessoa vai acabar achando que é um conhecimento inútil. Estou aprendendo por aprender. Não, você tem que mostrar que aquilo ali tem uma finalidade. Apresentar logo no início da aula ou palestra o objetivo daquele conteúdo, diminuindo a ansiedade e direcionando a atenção do aluno para o que realmente interessa. Então isso aí fica ilustrado toda vez que eu coloco o vídeo aqui, isso aí já está bem caracterizado, né? Está bem explícito. Então, a primeira coisa que aparece antes do sumário são os objetivos. Qual que é o objetivo desse conteúdo? No final desse conteúdo, quando acabar de expor esse conteúdo, vocês vão ter que ter aprendido isso. Você vai dando o objetivo daquele conteúdo. O que o aluno ele precisa aprender. É isso. Ok. Certo? Aí a pessoa não fica naquela... Porque será que... Pô, o que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que... não, ela já sabe, pô. Qual que é o objetivo aqui? Citar os precedentes históricos que antecederam aí a anunciação da Umbanda. Então já sei o que eu tenho que estar ligado. O que aconteceu que acabou levando a Umbanda a se manifestar, ou a ser anunciada, ou a ser criada, enfim. Certo? Apresentar logo no início da sua aula, da sua palestra, qual que é o seu objetivo com aquele conteúdo. Então esses são alguns exemplos de métodos de incentivo. Entretanto, a própria criatividade e a capacidade de inovação de cada educador poderá desenvolver ferramentas, mecanismos para ajudar a prender a atenção dos educandos, dos alunos, dos instruendos. É aquilo que eu falei. A gente vai dando um norte ali, né? Uma direção geral, uma direção básica. Mas quem vai de fato ver qual que é a melhor forma de incentivar, de recompensar, de manter a atenção no conteúdo, é o educador ali. Porque cada grupo de estudo, cada público é um público. Você não pode usar a mesma técnica ou o mesmo método para todos os públicos, que não vai dar certo, ok? Flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, são vários atributos aí que tem que ser evidenciados pelo educador umbandista. Vamos falar um pouquinho agora das áreas de aprendizagem, né, que são
subdivididas aí em três áreas distintas, né? A área cognitiva, a área psicomotora e a área afetiva. Então, a área cognitiva, dentro da área cognitiva, fica evidenciada a recordação, a memorização e a reprodução de algum conhecimento previamente assimilado. A área cognitiva envolve a recordação de todos os fatos e métodos, o entendimento do significado do conteúdo, a aplicação teórica do conhecimento adquirido, a análise e a síntese do conhecimento adquirido e a avaliação do conteúdo adquirido, né? O desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, né, no conhecimento aí a gente envolve recordação de fatos específicos, valorizando principalmente a memória. Então, isso aqui é mais para a parte teórica, né? Quando você vai estudar a história da Umbanda, quando você vai estudar significado do ponto riscado, né? Simbologia, o que cada símbolo quer dizer, né? A parte da compreensão aí é o entendimento do conteúdo. Então, o conhecimento você identifica, memoriza, grava os símbolos. Na parte da compreensão é entender o que cada símbolo significa e qual sua aplicabilidade prática dentro de uma rotina de terreiro, né? Então essa parte cognitiva é toda essa parte intelectual. É você receber a informação, você memorizar, gravar a informação, você sintetizar a informação e você aplicar a informação. Porque não adianta de nada você ter esse entendimento, você ter a informação, mas você não ter, você não conseguir aplicar a informação na prática. Eu sei que erva X é para isso, erva Y é para aquilo, e que mas como é que eu faço? Como é que eu vou aplicar? Eu tenho que tomar um banho, mas esse banho aqui eu sei fazer esse banho, mas esse banho é para quê? É para imantação? É para defesa? É para harmonização? Então não basta você ter o conhecimento teórico, né? Avaliação do conteúdo, síntese do conhecimento, aplicação do conteúdo, certo? Então é toda essa parte intelectual de receber a informação, processar, sintetizar e aplicar na sua vida cotidiana. Então a parte psicomotora. Dentro da área psicomotora, fica evidenciado a habilidade muscular, a capacidade de manipular coisas, né? Materiais, objetos, etc. Então, dentro dessa parte psicomotora, a gente pode falar dos instrumentos musicais, como a gente já trabalhou aqui, né? A pessoa entendeu o que é um atabaque, afinar um atabaque, tocar um atabaque, tocar os diferentes toques do atabaque, tocar os pontos dentro da finalidade específica. Esse é um ponto de abertura. Esse é um ponto de defumação. Esse é um ponto de demanda. Esse é um ponto de... não é só você aprender a tocar. Você aprender o que tocar e como tocar. Nisso você já vê que existe uma parte cognitiva junto com a parte psicomotora, que é o trabalho manual, o trabalho de fazer coisas dentro ou associado a um trabalho de memorização e aplicação de informação, né? As áreas de aprendizagem elas estão intimamente ligadas, ok? Então a área psicomotora ela envolve a percepção dos objetos e estímulos, preparação dos objetos e materiais. Que a gente pode, quando a pessoa ela vai ter uma aula, uma instrução de oferendas rituais, então ela tem que saber o que vai o que vai aonde, o que eu misturo com o que. Eu vou fazer um manjar, como é que eu faço um manjar, né? Entra na parte
cognitiva, você saber a receita, você saber o que vai, como vai, tempo de cozimento, mas entra também a parte psicomotora, de você colocar ali o mingau, o leite, você mexer, quanto tempo você mexe, e você provar, você ver se está bom, se não está, se... Essa é a parte, preparação dos objetos. E essa parte psicomotora ela é muito presente dentro de um ambiente umbandista. Porque você mexe com a atabaque e entra nessa habilidade psicomotora. Você vai fazer uma limpeza de um terreiro, de um gongado, de uma tronqueira, entra a parte psicomotora. Você vai fazer um banho de erva, entra a parte psicomotora. Você vai fazer uma obrigação na mata, entra a parte psicomotora. Então, lembra que a gente falou que a atividade ativa é isso aí, pô. Então, resposta orientada, desenvolvimento de uma habilidade, como eu falei aqui, é tocar um instrumento. Entendimento do mecanismo da atividade. Então, o atabaque, para isso aqui, é o maior exemplo. Entendimento do mecanismo, né? Como eu afino, como é que vai estar mais afinado, como vai estar mais grave, como vai estar mais agudo, como é que é o toque, o cabula, como é que é o ijexá, como é que é o... né? É o entendimento e a aplicação no dia a dia. Pô, esse ponto que está sendo cantado aqui, o ritmo dele é de ijexá. Ah, não, esse aqui não é ijexá, tô tocando ijexá, mas não é. Na hora que tá tocando tá ficando estranho. Não, isso aqui é cabula. Isso aqui é barravento. Então é a desenvolvimento da habilidade, entendimento do mecanismo e posterior aplicação, certo? E, concluindo, a área afetiva. Então, dentro dessa área afetiva, fica evidenciado a área emocional, a área sentimental do aluno, certo? Então, dentro dessa área afetiva, né, você tem 3 níveis que a gente pode tratar assim, que seria a parte de disposição do aluno para prestar atenção, né, que seria uma parte de acolhimento do aluno, né, uma parte de resposta, que é uma parte de participação ativa do aluno, né, e uma parte de valorização, que é aquela questão que a gente tratou lá atrás sobre os elogios, né? Elogio ou crítica, né? Eu sempre escutei no meu trabalho aqui que a gente trabalha muito com o recurso humano, que você deve sempre elogiar em público e corrigir em particular, dar esporro em particular, né? Porque um esporro mal dado ou uma crítica mal dada, você acaba ferindo a dignidade da pessoa, você acaba perdendo não só aquela pessoa que você feriu, mas também você pode perder outros membros da comunidade. E a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Porque a pessoa entrou pro terreiro, porque a pessoa virou espiritualista, que ela virou santo, né? Mas isso aí não justifica para a pessoa ser grosseiro ou porque está ocupando um cargo ou uma função, entre aspas, mais elevada, não dá o direito dela ser idiota com as outras pessoas. Tá? Então essa parte afetiva também ela tem que ser levada em consideração. Então a área afetiva envolve a disponibilidade do educando umbandista para prestar atenção no conteúdo ministrado, né? A participação ativa do aluno no transcorrer das aulas, a valorização de determinado conteúdo dentro de sua rotina religiosa, a mudança comportamental em virtude da instrução recebida. Então, a forma como você abordar a instrução para o aluno, a aula para o aluno, vai ser o nível de valor, o nível de importância que ele vai dar para aquilo ali que você ministrou. Então, se você deu a sua aula de uma maneira completamente displicente, conteúdo confuso, fonte bibliográfica ou base doutrinária insuficiente, você vai passar a imagem para o seu aluno de que aquele conhecimento ali é um conhecimento, entre aspas, rolha. Tipo assim, isso aqui não é tão importante, porque o camarada do terreiro, ele está dando palestra em nome do dirigente, e ele está abordando o conteúdo dessa forma insuficiente, sem não dando, né, tanta importância. Então, por que eu tenho que me preocupar?
Então essa parte emocional, ela tem que ser levada em consideração, tá? Ainda dentro dessa parte emocional, e isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a mudança comportamental em virtude da instrução recebida, né? O propósito das religiões, pelo menos essa é uma crença que eu, eu, eu tenho para mim, é a evolução do indivíduo. A religião não é o fim em si, né? A religião não é o fim em si. A religião é uma via evolutiva. É um caminho para que você possa ser ou alcançar o melhor que você pode ser. Aí os motivos são variados, né? Uns acreditam que é para agradar a Deus, outros acreditam que é para purificar o espírito e viver em esferas superiores, onde não haja mais sofrimento, né? Outros acreditam que é para abandonar o samsara aí, a roda das encarnações, de reencarnações. Então os motivos são diversos. Mas isso aqui é muito importante também e deve ser levado em consideração. Então são 3 áreas. Deixa eu voltar aqui. São 3 áreas que elas estão interligadas. Elas estão interligadas, tá? Elas não se separam. Cognitiva, psicomotora e afetiva. Principalmente a afetiva, porque a afetiva, se você for passar um conhecimento eminentemente prático, a afetiva vai estar lá. Se você for passar um conhecimento totalmente teórico, a afetiva vai estar lá. Então a parte afetiva, a parte como você trata o aluno, a parte como você aborda a participação do aluno nas suas aulas é muito importante, né? Porque ela pode motivar, jogar o aluno lá em cima, deixar ele mais dedicado, deixar ele mais interessado em aprender, ou você pode desmotivar completamente o seu público-alvo. Tem pessoas que saem dos terreiros por causa de incompatibilidade social, vamos colocar dessa forma, porque a pessoa tem um cargo, ela acha que pode, porque o cargo dela entre aspas é mais elevado dentro daquela casa, ela acha que pode tratar quem está num cargo entre aspas inferior, pode tratar do jeito que quer, e não é assim que funciona, pô. E não é assim que funciona, é justamente o contrário. Como eu falei, quanto mais você sobe os degraus postos, vamos colocar dessa forma, né, funções dentro da sua casa, mais humilde, mais humano você tem que ser. Chegamos, enfim, à nossa conclusão. Então, concluindo o conteúdo, essa parte aí de ensino-aprendizagem e você compreender todas as nuances, todas as particularidades que a gente abordou aqui é muito importante, porque a forma como você entende, enxerga e aborda toda essa rota, todo esse processo de ensino-aprendizagem é o que vai determinar se o teu conteúdo ele vai ser um bom conteúdo, ele vai ser mais facilmente assimilado ou não, ou se você está ali perdendo o seu tempo e o tempo daqueles que estão ali participando da sua palestra, da sua aula, etc. Ok? Vamos lá.